Quando o dia dos pais chega, ele traz consigo um aroma de café fresco, o som das risadas na sala e o calor de abraços que aquecem mais do que qualquer presente. Mas para alguns, essa data também carrega um silêncio que pesa mais do que gostariam de admitir. Carlos sabe bem disso. Ele ama profundamente seus filhos, mas o tempo, as decisões e as circunstâncias abriram um espaço entre eles que não se preenche facilmente. Ainda assim, ao amanhecer, ele lembra das pequenas mãos segurando as suas, dos olhares que um dia buscaram nele segurança, e sente uma oração nascer no peito. O Dia dos Pais é, acima de tudo, um lembrete do coração de Deus. Um pai que nunca deixa de esperar, de cuidar, de amar. Hoje, queremos celebrar não apenas os pais que estão perto, mas também aqueles que carregam no peito a saudade, o arrependimento ou o desejo de recomeçar. Porque mesmo quando os laços parecem frágeis, o amor do Pai Celestial pode costurar cada pedaço e devolver a alegria de estar juntos outra vez. Carlos lembra bem do último abraço que deu nos filhos. Não foi um momento de celebração, mas de despedida apressada, palavras atravessadas e um silêncio que se estendeu muito além daquele dia. O trabalho, os desencontros e até o orgulho foram criando uma muralha invisível entre eles. Ele seguia com a rotina, mas no fundo carregava uma ferida que só o amor poderia curar. É impossível ouvir essa história e não pensar na parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11, 32. Um pai que, apesar da dor da distância, nunca deixou de esperar. Ele olhava a estrada todos os dias, como quem dizia ao coração: hoje pode ser o dia. Quando finalmente viu o filho voltando, não hesitou, não cobrou explicações. Correu, abraçou e celebrou. Deus é assim conosco. Mesmo quando nos afastamos, Ele continua à porta, pronto para nos receber. A paternidade dele é a inspiração para todo pai terreno. Não uma paternidade perfeita no sentido humano, mas perfeita no amor, na graça e na disposição de recomeçar. Carlos, ao lembrar dessa história bíblica, percebeu que ainda tinha algo a fazer. Mesmo que os filhos não viessem até ele poderia dar o primeiro passo. Não seria fácil. Há feridas, palavras mal interpretadas e tempos de ausência que pesam. Mas a lembrança de como Deus agiu tantas vezes em sua própria vida o encorajava. Ele começou pequeno. Uma mensagem no celular, simples, mas sincera. Eu amo vocês, sinto saudade. Sem exigir resposta, sem condicionar afeto a retorno. Apenas um ato de amor. E no silêncio que seguiu, ele decidiu transformar aquele vazio em oração. Senhor, ensina-me a amar como o Senhor me ama. Dá-me paciência, humildade e coragem para reconstruir essa ponte. A Bíblia nos lembra que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. Talvez este seja o chamado do coração de um pai, acreditar que o amor sempre encontra um caminho. O Dia dos Pais chegou e Carlos acordou mais cedo que de costume. No silêncio da cozinha, preparou um café, colocou um prato à mesa e, por um instante, imaginou os filhos ali. Ele sabia que não seria naquele dia que os veria pessoalmente, mas decidiu que isso não o impediria de celebrar. Há muitas formas de viver esta data. Para quem tem os filhos perto, é dia de abraçar forte e agradecer. Para quem, como Carlos, enfrenta a distância, é dia de usar o tempo para plantar sementes de reconciliação. Isso pode começar com uma ligação, uma mensagem de voz, uma carta escrita à mão, ou até mesmo uma oração enviada como presente espiritual. Porque as palavras que sobem ao céu nunca ficam sem resposta. Ele se lembrou de como o apóstolo Paulo, mesmo preso, enviava cartas cheias de amor e encorajamento. Não havia muros ou correntes que pudessem impedir a expressão do afeto. Assim também, nenhuma distância física ou emocional é capaz de impedir o mover do amor quando ele é inspirado por Deus. Naquele Dia dos Pais, Carlos separou um tempo para orar não apenas pelos filhos,
mas por todos os pais e filhos que de alguma forma estavam distantes. Pediu que o Senhor derramasse sobre eles um espírito de reconciliação, como o profeta Malaquias havia anunciado. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4:6. Decidiu também escrever um pequeno bilhete. Filhos, vocês são e sempre serão o meu maior presente de Deus. Se houve falhas da minha parte, peço perdão. Meu amor por vocês é maior que qualquer distância. Estarei sempre aqui. Guardou o bilhete dentro da Bíblia, na esperança de um dia entregá-lo em mãos, mas sabendo que Deus já havia lido aquelas palavras. Celebrar o Dia dos Pais, para ele, não era mais apenas sobre receber afeto, mas sobre oferecê-lo. Ele entendeu que o amor, para ser verdadeiro, não espera condições perfeitas. Ele se entrega, mesmo que o retorno demore. E é assim também com o nosso Pai Celestial. Ele nos celebra todos os dias, não porque somos perfeitos, mas porque somos filhos. No céu, não há Dia dos Pais, porque todo dia é dia de paternidade divina. E esse é o modelo que transforma corações terrenos. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine-se caminhando por uma estrada antiga, com o pôr do sol iluminando o horizonte. Ao longe, você vê alguém correndo em sua direção. É o Pai Celestial, com os braços abertos, pronto para te receber. Essa é a imagem que Deus quer gravar no seu coração hoje. Se você é pai, saiba que Ele entende cada luta, cada preocupação e cada lágrima que já derramou em silêncio. Ele também conhece os erros, as palavras que gostaria de ter dito e os abraços que não conseguiu dar. E mesmo assim, Ele te chama de filho amado. Se você é filho, talvez haja no seu coração lembranças doces ou feridas abertas. Traga todas elas para a presença do Pai. Ele é especialista em transformar distâncias em reencontros, mágoas em perdão e silêncio em diálogos cheios de amor. Hoje, peça a Deus que una corações, que converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como está escrito em Malaquias 4:6. Que nenhuma ofensa, orgulho ou medo seja maior do que o amor que o próprio Deus derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo. E se ainda não for possível um abraço ou uma conversa, que pelo menos o perdão comece dentro de você. Porque, quando o coração é curado, os passos se tornam mais leves para o dia em que a reconciliação chegar. Ore comigo. Pai amado, obrigado porque o Senhor nos ensina o que é amar. Eu coloco diante de Ti cada pai e cada filho que hoje carrega saudade, distância ou feridas. Derrama sobre nós um espírito de reconciliação. Dá-nos humildade para pedir perdão, coragem para dar o primeiro passo e graça para recomeçar. Que a Tua paternidade seja o exemplo que guia nossas relações. Em nome de Jesus. Amém. Que neste Dia dos Pais, o seu coração esteja cheio da certeza de que você é amado pelo Pai Celestial, que nunca se afasta e nunca desiste. Se você tem o privilégio de estar perto de seu pai ou de seus filhos, abrace forte, olhe nos olhos e agradeça. Se a distância existe, permita que a esperança seja o elo que mantém o amor vivo até o reencontro. Receba agora esta bênção. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo encham a sua casa. Que a presença do Espírito Santo seja a ponte que liga corações. E que o amor do Pai Eterno guarde você todos os dias da sua vida. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Escreva nos comentários o nome do seu pai ou do seu filho e vamos orar juntos, intercedendo uns pelos outros. E lembre-se, a reconciliação começa no coração, e Deus já está trabalhando para unir o que foi separado. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus Cristo. Que você e sua família
sejam infinitamente abençoados, com paz, amor e saúde. Amém. Glória a Deus.